Lei 21.860 de 2023. Capítulo 1. Disposições gerais. Esta lei estabelece os requisitos e as condições para que a Procuradoria-Geral do Estado do Paraná e os devedores ou as partes adversas realizem transação resolutiva de litígio relativo a créditos de natureza tributária ou não tributária da administração direta e autárquica do Estado do Paraná. Aplica-se o disposto nesta lei, ressalvado o disposto no artigo 33, aos créditos tributários inscritos em dívida ativa, aos créditos tributários não inscritos em dívida ativa, desde que sejam objeto de ação judicial pendente de julgamento definitivo, aos créditos não tributários inscritos em dívida ativa, cuja cobrança judicial incumba à Procuradoria-Geral do Estado. A transação poderá ser celebrada nos seguintes casos: na cobrança de créditos do Estado do Paraná e das suas autarquias, observado o disposto no capítulo 2 desta lei, no contencioso judicial de relevante e disseminada controvérsia jurídica tributária, observado o disposto no capítulo 3 desta lei. A Procuradoria-Geral do Estado, em juízo de oportunidade e conveniência, poderá celebrar transação nas hipóteses de que trata esta lei, sempre que motivadamente entender que a medida atende ao interesse público. Para fins de aplicação e regulamentação desta lei, serão observados os princípios da isonomia, da capacidade contributiva, da moralidade, da publicidade, da eficiência e da razoável duração dos processos. O princípio da publicidade será efetivado pela publicação em meio eletrônico dos termos das transações celebradas, resguardadas as informações legalmente protegidas por sigilo. A transação de créditos de natureza tributária será realizada nos termos do artigo 171 da Lei Federal 5.172, Código Tributário. São objetivos da transação: viabilizar a superação da situação transitória de crise econômico-financeira do devedor, promovendo a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Assegurar fonte sustentável de recursos para a execução de políticas públicas. Estimular a autorregularização e a conformidade fiscal. Adequar a cobrança à capacidade de pagamento do devedor. Promover a cobrança de forma menos gravosa para o Estado do Paraná e para o devedor, equilibrando o interesse de ambos. Reduzir o número de litígios e os custos que lhes são inerentes. Estabelecer novo paradigma de relação entre a administração tributária e devedores, primando pelo diálogo e pela adoção de meios adequados de solução de litígios. O devedor ou a parte adversa assumirá, no mínimo, os compromissos de fornecer, sempre que solicitado, informações sobre bens, direitos, valores, transações, operações e demais atos que permitam à Procuradoria-Geral do Estado conhecer sua situação econômica ou eventuais fatos que impliquem a rescisão do acordo. Não utilizar a transação de forma abusiva, com a finalidade de limitar, de falsear ou de prejudicar de qualquer forma a livre concorrência ou a livre iniciativa econômica. Não utilizar pessoa natural ou jurídica interposta para ocultar ou dissimular a origem ou a destinação de bens, de direitos e de valores, os seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários de seus atos em prejuízo do Estado do Paraná. Não alienar nem onerar bens ou direitos em garantia de cumprimento de transação ou com o propósito de frustrar a recuperação dos créditos respectivos. Desistir das impugnações ou dos recursos administrativos que tenham por objeto os créditos incluídos na transação
e renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as referidas impugnações ou recursos. Renunciar a quaisquer alegações de direito, atuais ou futuras, sobre as quais se fundem ações judiciais, inclusive as coletivas, os recursos que tenham por objeto os créditos incluídos na transação, por meio de requerimento de extinção do respectivo processo, com resolução do mérito, peticionar nos processos judiciais que tenham por objeto as dívidas envolvidas na transação, inclusive em fase recursal, para noticiar a celebração do ajuste, informando expressamente que arcará com o pagamento da verba honorária devida a seus patronos e com as custas incidentes sobre a cobrança. Os editais de transação por adesão e os termos de transação individual poderão prever, entre outras, as seguintes exigências: pagamento de entrada mínima, pagamento de parcela mínima, manutenção das garantias associadas aos débitos transacionados, quando a transação envolver parcelamento, diferimento ou moratória, apresentação de garantias, regularização no prazo de 90 dias contínuos dos débitos que vierem a ser inscritos em dívida ativa ou que se tornarem exigíveis após a formalização do acordo de transação. É vedada a transação que tenha por objeto o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, abrangido pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, Simples Nacional, ressalvada a autorização em lei federal ou pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. O adicional do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Erradicação à Pobreza. Crédito já abrangido por transação anterior rescindida há menos de 3 anos. O regulamento desta lei e os editais de transação por adesão poderão vedar a transação com devedor incluído no regime especial de controle, de fiscalização e de pagamento a que se refere o artigo 52 da Lei 11.580. A proposta e a formalização da transação não suspendem a exigibilidade dos créditos por ela abrangidos, nem o andamento das respectivas ações judiciais. O disposto no caput deste artigo não afasta a possibilidade de suspensão do processo por convenção das partes. O termo de transação preverá, quando cabível, a anuência das partes para fins de suspensão convencional do processo até a extinção dos créditos ou eventual rescisão. Quando a transação envolver moratória ou parcelamento, aplica-se o disposto nos incisos 1 e 6 do caput do artigo 51 da Lei Federal 5.172. A celebração da transação implica reconhecimento inequívoco e confissão irrevogável e irretratável pelo devedor ou parte adversa dos débitos nela contemplados, nos termos dos artigos 389 e 395 da Lei Federal 13.105, bem como a aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta lei e em sua regulamentação. A transação não constitui direito subjetivo do contribuinte e o deferimento do seu pedido depende da verificação do cumprimento das exigências desta lei e da sua regulamentação, bem como do pagamento das despesas processuais e verbas de sucumbência dos processos por ela abrangidos. Os créditos abrangidos pela transação somente serão extintos quando integralmente cumpridas as condições previstas no respectivo termo ou edital. A transação não implica novação dos créditos por ela abrangidos. A celebração da transação não autoriza a restituição ou a compensação de importâncias pagas, compensadas ou incluídas em parcelamentos anteriormente pactuados.
Os valores já pagos por ocasião de parcelamentos e compensações anteriores não serão exigidos novamente no âmbito da transação. Implica a rescisão da transação o descumprimento das condições, das cláusulas ou dos compromissos assumidos. Constatação de ato tendente ao esvaziamento patrimonial do devedor como forma de fraudar o cumprimento da transação, ainda que realizado anteriormente à sua celebração. A prática de conduta criminosa na sua formação, como prevaricação, concussão ou corrupção passiva. A ocorrência de dolo, de fraude, de simulação ou de erro essencial quanto à pessoa ou ao objeto do conflito. A ocorrência de alguma das hipóteses rescisórias adicionalmente previstas no edital ou no termo de transação. A inobservância de quaisquer disposições desta lei ou do seu regulamento. O devedor ou parte adversa será notificado sobre a incidência de alguma das hipóteses de rescisão da transação e poderá impugnar o ato no prazo de 15 dias contínuos contados da notificação. Quando sanável, será admitida a regularização do vício que ensejaria a rescisão durante o prazo para impugnação, preservada a transação em todos os seus termos. A rescisão da transação implicará o afastamento dos benefícios concedidos e a cobrança integral da dívida, deduzidos os valores já pagos, sem prejuízo de outras consequências previstas no regulamento, no edital ou no termo de transação. Os agentes públicos que participarem do processo de composição do litígio com o objetivo de celebração de transação nos termos desta lei, somente poderão ser responsabilizados, inclusive perante os órgãos públicos de controle interno e externo, quando agirem com dolo ou fraude para obter vantagem indevida para si ou para outrem.